John Davison Rockefeller foi um dos homens mais poderosos dos tempos modernos. Tornou-se o magnata do petróleo mais admirado de todos os tempos e um enigma para a história. Sua trajetória foi marcada por um começo modesto e uma ascensão surpreendente a uma posição de influência colossal. Em uma época em que a demanda por petróleo começava a emergir como uma fonte de energia e riqueza, Cleveland despontava como berço de uma transformação industrial. Foi nesse contexto que Rockefeller criou a Standard Oil, que se tornaria gigante em pouco tempo. O sucesso de Rockefeller foi marcado por uma ambição sem limites e estratégias implacáveis para a eliminação de seus concorrentes. Esta é a história de um homem de origem humilde que transformou-se em um titã da indústria do petróleo. Na pequena cidade de Hitchford, no estado de Nova York, em 8 de julho de 1839, nascia um menino que transformaria o mundo dos negócios para sempre. Sua família vivia em uma casa simples, cercada por campos verdejantes e florestas densas, onde o jovem John passou seus primeiros anos. A família de Rockefeller frequentemente enfrentava dificuldades financeiras. Seu pai, William Avery Rockefeller, era uma figura carismática e enigmática e conhecido como Big Bill. Big Bill era um vendedor ambulante que tinha sempre uma nova história e uma nova oportunidade em vista. Ele viajava incessantemente e envolvia-se em esquemas pouco ortodoxos para ganhar dinheiro. Seus métodos, muitas vezes questionáveis, e suas práticas comerciais duvidosas, muitas vezes estavam à margem da legalidade. Seu comportamento errático e moral flexível o tornava uma figura tanto fascinante quanto instável. Com seu espírito aventureiro, Big Bill trouxe uma aura de risco e incerteza para a família. O comportamento errático de Big Bill contrastava fortemente com o equilíbrio e firmeza inabalável de sua mãe Elisa. Enquanto Big Bill estava frequentemente ausente, Elisa carregava o peso da responsabilidade familiar com uma força silenciosa e resoluta. Ela lutava para manter a família unida e ensinar seus filhos a importância da dedicação, da disciplina, da perseverança e de economizar cada centavo. Elisa era o pilar moral dos Rockefeller. Sua influência moldou John e seus irmãos e os preparou para enfrentar as adversidades da vida com uma base de valores sólida, que moldou sua visão de mundo, que se tornaria a chave para seu sucesso futuro. Mas sua jornada ocorreu em contexto em que o petróleo tornava-se a fonte de energia essencial para o desenvolvimento econômico. Desde a antiguidade, a humanidade já conhecia o petróleo. No entanto, foi somente após a segunda revolução industrial, por volta de 1870, que seu verdadeiro potencial foi revelado. A rápida urbanização e expansão das indústrias foram catalisadores do aumento drástico da demanda. Antes da ascensão do petróleo, as noites eram iluminadas por óleo de baleia, que eram caros e perigosos. O crescimento das cidades gerou uma necessidade urgente por uma iluminação mais barata e segura. Foi aí que o querosene substituiu o óleo de baleia. Nessa época surgiram os motores a combustão que utilizavam derivados de petróleo que gradativamente substituíram o carvão como fonte de energia. Com o tempo, o petróleo tornaria-se o coração pulsante da nova era industrial. No
Nos primeiros anos do século XX, um fenômeno começou a transformar o mundo. Henry Ford criou a linha de montagem que barateou os custos de produção e tornou os carros acessíveis à população em geral. De repente, o automóvel deixou de ser um luxo exclusivo e tornou-se uma parte essencial da vida cotidiana. A popularização dos automóveis ampliou de maneira exponencial a demanda por combustíveis de alto desempenho. A gasolina emergia como um novo ouro líquido. Além dos carros que enchiam as ruas, a aviação comercial estava decolando. Nos mares, enormes navios de carga transportavam bens ao redor do mundo, que estava mais conectado do que nunca, e a demanda por petróleo era ainda mais impulsionada. Nas fábricas, máquinas industriais operavam dia e noite. A revolução industrial moderna dependia do petróleo para manter as engrenagens da produção girando sem parar. A demanda por petróleo continuava a aumentar à medida que a economia crescia. As indústrias se expandiam e a vida urbana se intensificava. De 1940 a 1963, o consumo de petróleo nos Estados Unidos mais que triplicou. Ao fim da Guerra Civil, Cleveland emergiu como um dos principais centros de refino dos Estados Unidos. Com sua localização privilegiada, estava destinada a se tornar um epicentro do emergente império do petróleo. A poucos quilômetros dos vibrantes campos de petróleo da Pensilvânia, Cleveland estava estrategicamente posicionada para captar o ouro negro das áreas de produção próximas. Esse acesso direto não só cortava os custos de transporte, mas também acelerava o fluxo de petróleo bruto para a cidade. A cidade era um importante centro ferroviário e estava conectada por uma vasta rede de linhas de trem. Essas ferrovias facilitavam o transporte para as refinarias e a distribuição dos produtos refinados para outros estados. Mas a verdadeira joia da coroa de Cleveland era o Lago Erie, um gigante aquático que permitia que o petróleo bruto e seus produtos derivados navegassem com facilidade e economia através de barcaças e navios que navegavam suavemente até os seus destinos e superavam os desafios das rotas terrestres. Além disso, o Lago Erie estava conectado a um sistema de canais que ligavam os grandes lagos ao rio Hudson e ao vasto Oceano Atlântico. Essa rede ampliava o alcance dos produtos de petróleo refinado de Cleveland e permitia que chegassem a mercados nacionais e internacionais com uma eficiência impressionante. A combinação de sua localização próxima aos campos de petróleo e da infraestrutura de transporte ferroviário integrado com a fluvial lhe dava uma vantagem imensa e criava um ambiente ideal para o crescimento da indústria do petróleo. No epicentro dessa transformação estava John Davison Rockefeller, que percebeu as vantagens estratégicas de Cleveland e viu uma oportunidade para construir um império petrolífero. John aprendeu a trabalhar duro desde jovem. Ajudava a família com pequenos empregos em negócios locais. Aos 16 anos, conseguiu seu primeiro emprego como assistente de contador e ganhava apenas 50 centavos por dia. Em meio a pilhas de documentos e números, seu talento natural para finanças começou a florescer e rapidamente se destacou, não apenas por sua habilidade
habilidade com os números, mas por sua visão ambiciosa. Trabalhava longas horas e absorvia cada detalhe dos métodos e sistemas do escritório. Esse emprego inicial influenciou profundamente sua abordagem meticulosa nos negócios e foi o prelúdio de uma transformação épica. Em 1859, com uma visão clara e determinação inabalável, Rockefeller e Maurice Clark abriram uma pequena empresa de corretagem de commodities. Mas a verdadeira vocação de Rockefeller floresceu quando despertava frenesi de exploração e produção de petróleo em uma escala inédita. John visualizou uma oportunidade de ouro e em 1863 fundou sua primeira refinaria. Era o início de uma trajetória que mudaria para sempre a indústria do petróleo. Em 1870, John já era um bem-sucedido homem de negócios e, junto com seus sócios, com um capital inicial de $1 milhão, fundou a Standard Oil Company, uma refinaria de petróleo. Esse seria apenas o começo de uma jornada extraordinária. A empresa cresceu rapidamente e tornou-se a maior do mundo em poucos anos. A Standard Oil redefiniu a indústria do petróleo, estabeleceu um novo padrão de eficiência e inovação e atuava em todas as etapas, desde a produção à distribuição. O compromisso de Rockefeller com a inovação diversificou os produtos da empresa e aumentou sua competitividade no mercado. Ele investiu pesadamente em pesquisa e desenvolvimento e levou a Standard Oil a criar produtos revolucionários. Os químicos da empresa foram responsáveis pela invenção de mais de 300 produtos, tais como diesel, vaselina, goma de mascar e componentes usados em pastas de dente. Uma das inovações mais significativas de John Rockefeller foi a criação de um sistema de refinarias interconectadas que permitia o controle rigoroso sobre a qualidade e quantidade de petróleo processado. Ele introduziu certificados de petróleo armazenados em seus dutos, que se tornariam alvo de especulação, e criou o primeiro mercado de futuros de petróleo. Até o final da década de 1870, a Standard Oil refinava mais de 90% do petróleo dos Estados Unidos e Rockefeller já havia se tornado um milionário. A Standard Oil crescia de forma impressionante e transformou-se em um monopólio poderoso que começou a preocupar os legisladores. A genialidade de John Rockefeller não residia apenas em sua habilidade de gerir uma empresa, mas também em sua visão estratégica para expandir o seu império. Ele sabia que para controlar a indústria do petróleo tinha que fazer mais do que superar a concorrência. Ele precisava integrá-la em sua própria estrutura. Cada fusão e cada consolidação era um passo calculado em direção a esse objetivo grandioso. Com controle absoluto sobre a produção, transporte e distribuição, Rockefeller garantiu que os produtos da Standard Oil fossem os mais baratos e de melhor qualidade. John Rockefeller era um mestre em estratégias empresariais. Sua abordagem era meticulosamente planejada. Ele mantinha registros detalhados de custos operacionais e atividades de seus concorrentes, o que lhe permitia ajustar suas estratégias de forma precisa e eficaz. Rockefeller comprava terras para impedir a construção de gasodutos rivais, adquiria fabricantes de equipamentos necessários para o refino e extração de petróleo, limitava o número de trens disponíveis para os concorrentes e utilizava uma das táticas mais eficazes para dominar o mercado: a guerra de preços. Quando uma nova refinaria surgia, a resposta da Standard Oil era imediata e
decisiva. Os preços do petróleo eram reduzidos a níveis insustentáveis para a concorrência. Com suas vastas reservas de capital, Rockefeller podia arcar com perdas temporárias. As empresas menores, incapazes de competir com os preços drasticamente reduzidos, rapidamente sucumbiam. Aos proprietários, ele oferecia uma difícil escolha: vender suas empresas à Standard Oil ou enfrentar uma guerra de preços implacável que os levaria inevitavelmente à falência. Essa tática não só eliminava a concorrência, mas também permitia à Standard Oil adquirir ativos valiosos a preço de liquidação. Uma vez eliminada a concorrência, os preços subiam novamente para recuperar as perdas. Uma das fusões mais notáveis foi a da Acme Oil Company. Rockefeller ofereceu aos proprietários da Acme não apenas uma compensação financeira substancial, mas também posições de liderança na Standard Oil. Sem escolha, a Acme aceitou a oferta. Essa estratégia era infalível. Em poucos anos, a Standard Oil havia absorvido dezenas de concorrentes. Além disso, Rockefeller secretamente firmou um pacto com as 3 principais ferrovias que transportavam petróleo em Cleveland. Nesse acordo, as ferrovias comprometiam-se a dar descontos significativos no frete somente à Standard Oil, enquanto Rockefeller garantia dividir suas remessas de petróleo entre as 3 empresas, o que assegurava um fluxo constante nos negócios. Essa manobra engenhosa colocou Rockefeller ainda mais à frente no jogo. Rockefeller também fazia uso de rebates, acordos onde as ferrovias devolviam parte das tarifas pagas pela Standard Oil, mas não ofereciam os mesmos benefícios aos concorrentes. Em 1877, a Standard Oil entrou em confronto com a ferrovia Pennsylvania, sua principal transportadora. Rockefeller havia previsto o uso de oleodutos como um sistema de transporte alternativo e começou uma campanha para construí-los e adquiri-los. A ferrovia percebeu a ameaça e contra-atacou. Formou uma subsidiária para comprar petróleo e construir refinarias e oleodutos. A Standard Oil reagiu, segurou seus embarques e, com a ajuda de outras ferrovias, iniciou uma guerra de preços que reduziu drasticamente os fretes. No final, Rockefeller prevaleceu. A ferrovia Pennsylvania, incapaz de competir, vendeu todos os seus negócios de petróleo para a Standard Oil. Quando a Tidewater tentou estabelecer um oleoduto para competir com a Standard Oil, Rockefeller respondeu com uma tática feroz. Abaixou drasticamente os preços do petróleo na região servida pelo novo oleoduto. Incapaz de competir com preços reduzidos, a Tidewater foi absorvida pela poderosa Standard Oil. Rockefeller também usava contratos de exclusividade para garantir que grandes clientes, como as ferrovias, comprassem petróleo apenas da Standard Oil. Ele oferecia descontos e outros incentivos para assegurar a lealdade desses clientes, mesmo durante intensas guerras de preços. Mas o segredo não duraria para sempre. Os concorrentes acabaram descobrindo o acordo e se revoltaram e organizaram protestos, boicotes e até vandalismo. A pressão crescia e o esquema da Standard Oil começava a ser revelado. Em Nova York, a maior refinaria, Charles Pratt Company, liderada por Charles Pratt e Henry Rogers, tornou-se um centro de resistência. Eles mobilizaram uma oposição poderosa e obrigaram as ferrovias a recuar. Muitos viam as ações de Rockefeller como um abuso de poder que sufocava a competição. Políticos, concorrentes e jornalistas como Ida Tarbell, que dedicou anos de sua vida a investir
investigar e documentar as táticas agressivas e antiéticas da empresa, começaram a questionar o poder crescente da Standard Oil e seu impacto sobre o livre mercado. Uma série de artigos que foi publicada na revista McClure's trouxe à tona práticas que até então estavam ocultas do público. Em suas páginas, Tarbell revelou espionagem corporativa, guerras de preços, táticas de marketing agressivas e evasão de processos judiciais pela Standard Oil. A pressão pública resultante dessas exposições levou o governo dos Estados Unidos a tomar medidas. As investigações começaram a ganhar força e culminaram em um dos maiores confrontos entre poder corporativo e regulamentação da história dos Estados Unidos. Em uma batalha legal intensa, a Standard Oil foi desafiada pelo governo. As práticas de Rockefeller, antes vistas como inovadoras, agora estavam sob escrutínio severo. Para escapar das garras da justiça, Rockefeller transferiu suas propriedades para empresas em outros estados. Com diretorias interligadas, 9 diretores controlavam as operações das afiliadas, tudo ainda sob a presidência de Rockefeller, que continuava a ser o maior acionista. Em 1889, as empresas foram reunidas novamente em uma holding, a Standard Oil Company de New Jersey. Em 1911, após um longo e árduo processo judicial, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a Standard Oil violava a lei Sherman Antitrust. Até aquele momento, a empresa controlava 70% do mercado de petróleo refinado. O tribunal determinou que a companhia havia sido formada por práticas de monopólio ilegal e ordenou que sua divisão em 34 empresas independentes. Algumas delas fazem parte de gigantes que conhecemos hoje como BP, Chevron e ExxonMobil. Nos primeiros anos, as ações das empresas triplicaram de valor. A fortuna de Rockefeller cresceu a tal ponto que ele se tornou o primeiro bilionário dos Estados Unidos e detinha quase 2% de toda a economia nacional. Cada uma dessas novas entidades carregava em seu DNA a visão estratégica e a determinação de seu fundador. Em meio a dificuldades financeiras e incertezas, o jovem Rockefeller foi moldado pela adversidade, mas foi determinado para mudar o seu destino. Em uma época de crescente demanda por petróleo, criou a Standard Oil em Cleveland, centro estratégico para refino, e rapidamente tornou-se a maior refinadora de petróleo do mundo. Rockefeller foi figura central na transformação da indústria do petróleo. Sua visão e sua inovação deixaram um legado que ultrapassou as fronteiras dos negócios e impactou profundamente a sociedade e o futuro da economia global. Ele foi pioneiro na criação de uma estrutura corporativa complexa com holdings e subsidiárias que permitiu a gestão centralizada e eficiente. Entretanto, seu controle ferrenho sobre o mercado despertou debates sobre monopólio e ética nos negócios. Seus métodos monopolistas levaram a uma série de investigações governamentais que culminaram no caso Antitrust, que dividiu a Standard Oil. Apesar das controvérsias, além de grande empresário, Rockefeller foi um filantropo atuante. Doou mais de 500 milhões de dólares para várias causas como educação, ciência e saúde. Clique no link abaixo e assista nosso vídeo sobre a maior fraude financeira da história.